Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Bernardo Andrade e a gente vai começar aqui a nossa aula gratuita a respeito da bioconstrução. Você quer saber se bioconstrução é mais barato do que construção convencional? Então fica aqui que a gente vai descobrir já já. Antes mesmo, eu quero te contar uma historinha. A construção, ela nem sempre foi do jeito que a gente vê hoje. Ela tinha outros materiais, era muito específico em cada região e tem um material que eu quero te trazer hoje para a sua memória. Só um minutinho. Esse daqui é o tijolo de adobe, também conhecido como tijolo de terra crua. E ele foi a forma de construção de várias civilizações na antiguidade, na Mesopotâmia, ali no Egito, e as precursoras das pirâmides, os zigurates, que hoje tem o mais famoso deles, que é o zigurate de Ur, que fica no Iraque, foi construído com esse bloco. Não exatamente desse modelo, mas blocos como esse de terra crua. Esse tijolo é feito com terra que tem alguma porcentagem de argila, areia e fibra. Pode ser uma fibra que você mesmo picota ou uma fibra digerida já por algum animal, seja um cavalo ou um bovino. Ele não leva queima, ao contrário do tijolo cerâmico, e por isso não tem grande impacto no meio ambiente. A própria argamassa dele não leva cimento, é a argamassa que você fabricou o tijolo. Então aí você reduz também outro custo durante a construção com o tijolo de adobe. Então ele se torna mais barato, se você puder fabricar, e mais ecológico. Outro material muito barato são pneus inservíveis de automóveis, que são abundantes em qualquer centro, em qualquer grande cidade, e você pode conseguir eles por um preço muito baixo ou então até de graça, se você estiver disposto a ir procurar garimpar e coletar esse material. Outro material que você consegue também de graça ou então por um custo muito baixo em centros de reciclagem são as garrafas, que podem dar um aspecto muito bacana e tem uma funcionalidade muito interessante de iluminação natural. O tijolo de solo cimento, ou BTC, ou também conhecido como tijolo ecológico, ele pode reduzir o custo da sua obra porque ele vai pular etapas. O material em si não é muito barato porque você vai ter que comprar ele de algum fabricante, a não ser que você tenha uma máquina e você mesmo fabrique o seu próprio tijolo, o que é muito possível e muito bacana também. Você também pode fazer diferentes tipos de acabamento neles com uma tinta de terra, que você mesmo fabrica por um custo baixíssimo. Você também pode fazer um forro com esteira de bambu, que você mesmo fabrica, se você tiver disponibilidade desse material. Você também pode utilizar a técnica de cordwood, que são paredes com troncos de madeira e terra. É uma técnica muito barata, se você tiver madeira disponível, alguns troncos que você não utiliza mais. Mas vamos voltar um pouco ao tijolo de adobe, que ele é o nosso foco por enquanto. Ele é um material incrível, tem um grande desempenho e você pode construir uma casa inteira só com esse material. Esse tijolo de adobe também foi muito comum no Brasil colonial. Os portugueses trouxeram para cá e como era a forma mais barata de se construir, mas também muito eficiente em termos de estrutura, em termos de isolamento térmico, de conforto que ele proporcionava para o seu usuário, então eles construíram várias edificações, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As edificações mais importantes da cidade eram construídas com tijolo de adobe. As igrejas, as casas dos senhores de fazendas. Então, ela não é um tipo de construção de baixa qualidade. É realmente uma construção muito boa. Naquela época,
não existia acesso a vários materiais que a gente tem hoje. E também ao cimento, que é tão comum em todas as construções que a gente constrói hoje em dia. Por que eu estou contando essa história para vocês? A bioconstrução, na verdade, nem sempre teve esse nome. Esse é um termo mais recente. Antigamente, as construções naturais, como a gente chama, né, a bioconstrução às vezes, eram construções vernaculares, construções locais, regionais, e eram construídas com os materiais que tinham disponíveis na região. O tipo de técnica que as pessoas já tinham assimilado, já aprimoraram durante várias gerações de se construir com aqueles materiais, com aquelas técnicas. Então, existem 3 fatores que a gente precisa considerar para entender o custo total de uma obra. O primeiro deles é o recurso financeiro, o segundo é o tempo, e o terceiro são os recursos naturais de materiais e mão de obra que você tem. Isso eu falo recursos naturais porque são os materiais que você pode coletar, que você pode encontrar facilmente na sua região, ou então a mão de obra de colegas, de amigos, da sua comunidade que pode cooperar na sua construção. Então, o primeiro deles, que são os recursos financeiros. Se você tem muito recurso financeiro, você consequentemente pode pular etapas, reduzir o seu tempo de obra e ter pouca ajuda de externos e poucos materiais acessíveis. Se você tem muito tempo, então você tem tempo para planejar, você pode fazer compras mais conscientes, fazer um custo mais enxuto da sua obra, você pode você mesmo ir construindo aos poucos e não precisar de tanta ajuda externa. Você pode coletar materiais um pouco mais distantes, pode conseguir materiais de outra região. O terceiro, se você tem abundância em materiais como pedra, terra adequada, madeira, bambu, fibras, que você pode utilizar na construção, isso vai reduzir bastante o seu custo e também pode reduzir bastante o tempo da sua obra. E o outro fator que também entra nesses recursos naturais é a mão de obra voluntária, ou de amigos, de colegas da sua comunidade, e isso vai reduzir bastante o custo. A bioconstrução, ela leva em consideração esses fatores porque é comum você ter utilização de mutirões, matéria que você coletou ali de uma escavação para uma fossa ou então para uma cisterna e você utilizar aquela matéria, aquele material na sua construção. E isso é muito importante levar em consideração. Isso sim pode deixar a sua obra mais barata. Mas espera lá, ainda não é tudo, certo? A construção convencional, ela tem um custo que a gente não consegue enxergar e nem mesmo mensurar às vezes, que é o custo ambiental, o custo social que está implicado também dentro dessa construção. Porque ali você tem recursos naturais que estão sendo degradados, por exemplo, para fazer o tijolo cerâmico, uma olaria usa muita madeira e muitas vezes essa madeira não é de uma fonte renovável, então são florestas, são matas que estão sendo devastadas para que tenha aquela produção de tijolo cerâmico, de telha cerâmica, e o tipo de mão de obra que é utilizado ali. Então, não é uma mão de obra que é valorizada, que também tem o seu lado social respeitado. Então, entendendo que não é tão fácil assim a gente responder se a bioconstrução é mais barata do que construção convencional. O que você deve levar em consideração é o que é mais importante para você. Você quer uma construção mais barata ou você quer uma construção melhor? Melhor em termos de conforto para você, melhor em termos de preservação do meio ambiente, melhor em termos de respeito à sociedade e ao outro, o seu próximo, e melhor em termos de qualidade de vida, de aspecto natural da sua casa, de saúde do meio ambiente. Então agora você deve estar se perguntando, certo, Bernardo, eu já entendi
eu quero fazer realmente uma bioconstrução, mas por onde eu começo? Primeiro você tem que entender que a bioconstrução vai estar adaptada à sua região climática, ao que a sua região oferece em termos de materiais, ao que as pessoas ali estão dispostas a assimilar como técnica construtiva para elas. E, por exemplo, você pode ter muitas técnicas que já são utilizadas na sua região. E isso vai facilitar muito no aspecto de receber mão de obra e capacitar essa mão de obra. Então, eu preciso que você fique bem atento. Se você está disposto a fazer a sua primeira bioconstrução, a gente tem um treinamento especial para você. O nome desse treinamento se chama A Minha Primeira Bioconstrução. Tá certo, é um nome muito óbvio, né? Mas é isso que você precisa saber. Tudo que você vai aprender nesse treinamento é o que vai lhe capacitar para fazer a sua primeira bioconstrução, o seu primeiro módulo de bioconstrução. E por que você precisa desse treinamento? Bom, se você não tiver esse guia, essa orientação, você pode encontrar alguns problemas que são sérios. Sua edificação ela pode não durar o tempo que ela deveria, ela pode começar a ter patologias que vão danificar toda a edificação e você vai colocar por água abaixo todo o seu trabalho e investimento aplicado ali. Ela pode ser instável ao ponto de ser insegura para os ocupantes dessa edificação, ou você pode ter tanto retrabalho ao longo do caminho que o custo que você vai ter é muito superior a uma construção convencional. E não é o que você quer, obviamente. Então, para economizar e para que você realmente faça algo muito bacana, a gente está disponibilizando esse treinamento que se chama A Minha Primeira Bioconstrução. E aqui você vai ter o módulo principal, as plantas, os desenhos que você necessita, os detalhes, o passo a passo de cada uma das etapas que eu vou te guiar e também vou te instruir em como fazer mutirões para a sua construção, como testar a terra adequada, como arrecadar os materiais, como selecionar as ferramentas, tudo isso para que você tenha todas as informações necessárias para você fazer a sua primeira bioconstrução, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com qualquer tipo de construção, seja convencional, seja bioconstrução. Mas se você já tem alguma experiência, melhor ainda, você vai conseguir utilizar essa sua experiência no máximo da capacidade dela, porque você vai estar utilizando para construir algo que é de fato melhor para o meio ambiente e melhor para você, porque você que vai usufruir disso aqui tudo, né? Com certeza. Então, espera aí que eu vou te explicar um pouquinho como é que você tem que fazer para se inscrever nesse treinamento. Eu tenho estudado a bioconstrução há mais de 8 anos. Fiz cursos, viajei para fora do país, desenvolvi projetos como o que você está vendo aqui, que é a Casa Paz, e voltados para a bioconstrução a gente já tem alguns projetos desenvolvidos. Mas eu não queria falar muito de mim, eu queria falar o que você pode receber e como a gente pode te ajudar. Na verdade, eu acredito que estou capacitado para te orientar na sua primeira bioconstrução. E eu gostaria de uma oportunidade para isso. Mas se eu fizesse esse treinamento de forma individualizada, com as plantas, com as aulas online, com o passo a passo e o acompanhamento durante 6 meses, você com certeza ia ter que ter um investimento ali de 10 a 15 mil reais. Bom, a nossa proposta é um pouco diferente. O treinamento, a minha primeira bioconstrução, é um treinamento em equipe. Você vai estar participando dele com outros alunos que têm outras realidades. Você vai poder aprender junto com eles também. Você vai saber como aplicar a bioconstrução em outras realidades diferentes, em outros climas diferentes, com outros materiais diferentes e não só com o seu. É uma experiência riquíssima que você vai ter durante esse treinamento e, na verdade, a gente está querendo fazer de uma forma que o máximo de pessoas possa se inscrever. Por isso, o investimento é de apenas R$ 99
durante 12 meses, parcelado 12 vezes, ou você pode fazer um investimento à vista, que é de 990. Mas, espera lá, esse é um valor que custa apenas um cafezinho ou então um lanche durante esse período de 12 meses, né? Então, é um custo que com certeza vai caber no teu bolso. Não só vai caber no teu bolso, como vai te poupar de muita dor de cabeça, de muito retrabalho e muito gasto desnecessário, que com certeza vai superar isso. Portanto, o que tem nesse treinamento? Você vai receber as plantas específicas para a sua edificação. A gente tem a planta base do módulo de bioconstrução, mas ela vai ser adaptada para a sua realidade, com os seus materiais disponíveis. Você vai ter o treinamento ao vivo durante um mês, com as aulas, com os outros alunos, trocando experiência, tirando dúvida, recebendo o passo a passo, adquirindo todo o conhecimento. Depois você vai ter 6 meses para aplicar esse conhecimento. E eu vou te guiar durante cada etapa da bioconstrução. Você vai também tirar dúvidas de cada detalhe que você tenha, cada percalço que você encontre durante os mutirões, a coleta de materiais, o beneficiamento desses materiais, compra de equipamentos. A gente vai te orientar em tudo isso, não se preocupe. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência, eu tenho certeza que com esse treinamento você tem condição de fazer a sua primeira bioconstrução e depois muitas outras em seguida, tá bom? Então, o que você precisa fazer agora? Tem um botão aqui embaixo, que é o botão de pré-inscrição. Você vai responder algumas perguntinhas que são necessárias para que a gente possa saber se a gente pode realmente te ajudar, se você é a pessoa certa para esse treinamento. E não se preocupe, se você tiver alguma dúvida, a gente vai tirar qualquer dúvida logo em seguida. Então, vai aqui embaixo, faz a sua pré-inscrição e vamos sair da teoria e vamos para a prática. Espero você na sua primeira bioconstrução.